Bom, pessoal, agora que a gente já falou um pouco das wires nível 1, eu quero falar um pouco de algumas técnicas aí de controle de visão que é importante vocês saberem e estarem aí aprimorando na gameplay de vocês. E a primeira delas é o conceito do primeiro respawn do campo inimigo. Porque você guardar tem muito a ver de você conseguir informação sobre o caçador inimigo. E o primeiro campo, supondo que o caçador inimigo vai começar aqui no blue e vai fazer o gromp dele. Ou vai começar no red e vai fazer aqui a galinha dele. Esse primeiro campo que ele fez, ele geralmente nasce por volta dos 4 minutos de partida. Geralmente. Então, é legal, mais ou menos 3h30, 3h40, você vir aqui e colocar uma sentinela nesse campo que vai renascer. Porque ou você vai ver o inimigo chegando, ou é muito provável que ele vá fazer esse campo agora que ele nasceu e você vai ter informação de onde o caçador inimigo está. Só que mais importante que isso é você entender o conceito por trás de colocar a visão avançada. Por quê? A sentinela de controle não te dá só a sentinela não te dá só informação quando você vê o inimigo. Ela te dá informação de onde o inimigo não está. Então, por exemplo, se eu tô na botlane aqui com essas duas sentinelas, eu sei que eu posso lutar igual um maluco, super agressivo, porque o caçador tá na parte de cima do mapa. E da mesma forma, um top laner mais experiente, se ele vê isso aqui, ou até mesmo uma ward um pouco mais avançada, sei lá, se tiver uma ward aqui ou uma ward aqui, cara, ele vai saber que ele tá em perigo e ele não pode se estender muito, porque o caçador inimigo tá aqui nas redondezas. Então é muito legal vocês terem essa informação de onde você não está vendo o inimigo. Não só para você ter a segurança, mas também para você ter esse senso de perigo se você estiver do outro lado do mapa e você souber que o inimigo não está por aqui. Agora, mais especificamente, você vai focar em colocar a visão ali depois da fase de rotas, depois que você estava tentando evitar ganks, muito voltado para objetivos. Então, você vai ser um cara extremamente focado em controlar a visão que o inimigo tem do rio e você controlar a visão que você tem da selva inimiga. E aí, existem algumas técnicas pequenas, que é principalmente você ver o jungler inimigo, apertar tab e ver quantas wards ele tem, ou quantas wards ele já colocou, e fazer uma leitura com a sua lente do oráculo para tirar o máximo de visão possível, ou para você assegurar que a maior parte dos arbustos não tem visão. Então, por exemplo, lugares muito comuns para visão são esse lugar aqui, esse lugar aqui, esse lugar aqui e esse lugar aqui. Então, você dá uma passeada com a sua lente do oráculo para tentar pegar os 4 lugares. Então, por exemplo, se eu quiser abrir rio, eu venho aqui, obviamente no momento onde o meu time posta, e eu consigo conferir esses 4 ou até esses 5 arbustos, conferir até esse arbusto mais agressivo, e aí já controlar aí muita visão para minha equipe, entrando aqui, colocando, por exemplo, visão aqui e aqui, e já garantindo que o meu time tem uma visão completa de se tem alguém na selva inimiga. Qualquer entrada na selva, tirando por aqui e por aqui, meu time vai estar vendo. Então vai ser um posicionamento muito seguro. Essas duas sentinelas são muito boas, por exemplo, para quando você quer fazer um barão aí e você tá do lado azul do mapa. Do mesmo lado, do mesmo jeito, se a gente for pensar espelhado, quando eu estiver do lado vermelho e quiser fazer esse barão, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar limpar esses wards mais avançados do inimigo, limpar aqui essas wards do rio e aí limpar o covil do barão de ward. E, do mesmo jeito, eu vou querer colocar o ward o mais avançado possível, obviamente sem me matar, na selva inimiga, aí garantindo que eu sei onde eu tô vendo, por onde os inimigos estão vendo, entendeu? E aí você combina, obviamente, com o seu time também várias sentinelas de controle para você garantir que eles não estão vendo. Inclusive, a ward mais comum é você colocar a ward aqui dentro para ter certeza que ninguém está vendo. E ela realmente é muito boa quando você está do lado azul do mapa, porque os inimigos vão ficar por aqui. Só que quando você está do lado vermelho do mapa, que o seu time está aqui fazendo barão e os inimigos vão vir por essa selva, é melhor você passar a lente aqui e você colocar a sua sentinela um pouco mais avançada aqui no rio, para você impedir wards, por exemplo, aqui, 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 que são muito comuns.
E aí você domina, você garante muito mais segurança pro seu time, porque eles não vão estar vendo nem o barão, mas também não vão estar vendo vocês, não vão estar vendo como é que tá a vida de vocês, as habilidades de vocês. Vai ser muito difícil para a equipe inimiga entrar aqui se você tiver essa sentinela aqui. Então, vocês aprenderam um pouco agora como faz o setup de barão com sentinelas, e de dragão é a mesma coisa, o mesmo conceito. Você tem que estar muito ligado como é que está o tempo de suporte inimigo, se o suporte inimigo chegou no rio antes que você, e aí, se ele realmente chegou antes que você já tenta limpar as sentinelas dele, ou se você chegou antes dele, se aproveita para já colocar a sua sentinela mais avançada. Você pode ou dar a volta aqui por baixo, ou realmente só chegar aqui na pontinha e colocar aqui a sentinela desse lado aqui. Para ter certeza aqui que seu time pode fazer dragão numa tranquilidade. E, além disso, você ter certeza de que quando você está na névoa de guerra, quando você está escondido do time inimigo, por exemplo, quando você coloca uma sentinela de controle aqui, você pode jogar para zonear a equipe inimiga. Você pode, por exemplo, ter uma sentinela de controle aqui e ficar aparecendo aqui, sem jogar habilidade, mas colocando medo da equipe de tomar um controle de grupo seu e de que você faça uma grande iniciação. Isso é extremamente poderoso, não só de trash, mas com campeões como Rakan, Alistar. Você fica aqui na névoa de guerra, você ameaça, por exemplo, um flanco. E isso também você tem que aprender a fazer dos dois lados do rio, tanto para o barão quanto para o dragão. A situação mais frequente que acontece, meio que o melhor posicionamento, é quando você tem essas guardas aqui. O seu time está fazendo o barão aqui, com uma sentinela de controle do seu caçador, por exemplo, e você vai vir aqui e vai colocar a sentinela de controle nesse arbusto aqui e vai ficar esperando. Porque aí, o time inimigo, como eles estão preocupados com a sua equipe que está aqui no barão, eles vão passar reto por você e você não vai se mover. Tipo, talvez eles até coloquem uma sentinela de controle aqui, uma sentinela aqui, mas eles não vão te ver, e aí você vai encurralar os inimigos, você vai estar aqui numa situação muito favorável, e aí você precisa escolher se você vai querer aparecer para expulsar eles, ou se você vai deixar eles entrarem, e quando eles passarem por essa linha imaginária aqui que você está traçando na sua cabeça, significa que eles já se comprometeram a dominar o rio, eles já estão muito expostos, já está difícil deles fugirem. Você usa o seu controle de grupo, você dá ali o seu flash de Alistar, você dá o seu flash play de trash, você pode fazer bastante coisa interessante aqui com esse flanco que dificulta a vida inimiga e que começa realmente com o controle de visão.